A paz de Jesus, queridos. Amém? Glória a Deus. Dá um aleluia bem alto aí. Glória a Deus. É isso que nós temos que fazer, que nós temos que expressar quem somos no Senhor em todo o tempo. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Eu estava, nessas semanas atrás, há uns 15 dias mais ou menos, meditando, estudando algumas coisas e encontrei um polígrafo do tempo que eu fiz seminário. Isso já faz algum tempo, né? Alguns dos meus professores, inclusive, estão aqui. E na verdade, comecei a meditar algumas coisas e o Senhor me levou nesse texto. E com ousadia no espírito, mas com temor no coração, eu quero meditar um pouco com os irmãos a respeito da igreja como um lugar de cura essa noite. Amém? Eu creio que nós precisamos constantemente renovar aquilo que o Senhor tem nos falado, para que nós venhamos cada dia mais crescer e nos desenvolver naquilo que Deus tem para nós. Você pode dizer amém? E quando nós falamos, amados, na igreja como um lugar de cura, eu não creio que apenas a igreja como estrutura é um lugar onde a cura da alma, a cura interior, o desenvolvimento emocional acontece. Mas eu estava pensando e meditando na igreja como um organismo, não apenas como um lugar onde essa cura acontece, mas como a igreja como um agente de cura para a sociedade. Não apenas numa demanda onde nós recebemos pessoas com problemas na porta para dentro, mas na nossa vida diária, no entendimento de quem nós somos em Deus, também agindo ativamente na sociedade, promovendo a restauração das pessoas. E a palavra de Deus diz assim no Evangelho de Lucas, no versículo 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei e como interpretas? E a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu em mão de salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Vamos orar. Senhor, nós estamos reunidos nessa tarde, nessa noite, no teu nome, na tua presença. E nós te pedimos agora que o teu Espírito Santo tenha acesso completo ao nosso interior, que a tua palavra possa vir ao nosso entendimento com graça, com intrepidez, Pai, penetrando e agindo, separando alma e espírito nesse momento. Em nome de Jesus, tomamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Pai, se alguma tentativa do inimigo contra as nossas vidas essa noite, contra a tua palavra, nós repreendemos em nome de Jesus. E nós te pedimos mais uma vez, fala conosco, Senhor. Amém. Queridos, aqui é Jesus
como costumeiramente acontecia, ele é interpelado, ele é questionado por um fariseu, por um intérprete da lei. E na verdade, amados, este intérprete da lei, mais uma vez, ele não está ali buscando um ensinamento do Senhor, ele não está ali buscando um entendimento para a sua vida, ou como que ele poderia ser melhor na sua prática espiritual de alguma forma. O que ele está querendo fazer é justamente provocar em Jesus uma reação. E aqui a sabedoria de Jesus vai conduzir essa conversa a um princípio muito importante quando nós falamos da cura interior, da restauração da alma, aonde nós podemos ver uma ação completa da cruz de Cristo na vida da humanidade, e encontramos também a ação efetiva da igreja, cuidando e tratando daqueles a quem o Senhor alcança. Você pode dizer amém? Então aqui nós temos algumas figuras que chamam a atenção. Nós vemos aqui esse intérprete da lei, este homem, ele era um bom religioso. Ele conhecia a lei e os profetas. Quando Jesus pergunta para ele o que a lei diz e como que tu interpretas, ele é muito claro. Ele consegue definir a adoração ao Senhor, o reconhecimento de quem Deus é, e a expressão de todas as forças da alma, do entendimento, e ele consegue dizer que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. A questão aqui, amados, muitas vezes que nós estamos vivendo a vida, recebendo palavra de Deus, nós estamos vivendo a nossa vida com acesso àquilo que o Senhor está falando. A questão não é aquilo que o Senhor está falando a nós, a questão é o quanto que nós conseguimos entender e compreender daquilo que Deus está falando. E aqui, amados, quando Jesus questiona a respeito do próximo, essa pergunta aqui ela é muito importante nesse sentido. E Jesus pergunta, ele pergunta para Jesus, na verdade, ele, porém, querendo justificar-se no 29, perguntou: quem é o meu próximo? Dentro da cultura judaica, eles conseguiam definir níveis de relacionamento. E quando ele pergunta quem é o meu próximo, ele está se referindo especificamente ao entendimento daquilo que os judeus, os fariseus, a religiosidade daquela época definia como próximo. A família, os amigos mais próximos, os tios, primos, esse primeiro núcleo familiar, aquelas pessoas que eles se relacionavam na sinagoga, no templo, as autoridades, esses eram os próximos. Mas eles não consideravam os próximos pessoas com quem eles não tinham o costume de se relacionar. O que ele estava querendo questionar Jesus é o seguinte: a quem que eu tenho que amar? A quem que eu tenho que dedicar a minha vida? Porque o entendimento de amor, amado, desde o Antigo Testamento, não é de um sentimento platônico, não é de um sentimento obscuro, mas sim de uma prática de doação de vida. Então ele está questionando Jesus com respeito a quem que eu preciso oferecer, doar a minha vida, abrir a minha casa, e quem é que eu tenho que receber. Jesus está falando, amado, a respeito de algo profundo na vida das pessoas. Porque uma coisa é certa quando nós falamos da vida humana, todos nós aqui, nós precisamos desenvolver relacionamentos interpessoais saudáveis. Um princípio básico, elementar da cura interior é que todo homem busca amor e aceitação incondicional. Onde nós podemos encontrar pessoas com quem nós temos a liberdade de abrir o coração e dizer realmente quem nós somos e falar de tudo a respeito da nossa vida. E uma grande verdade, amado, é que nós podemos contar nos dedos quem são essas pessoas. Muitas vezes, a esposa não conhece o marido. Muitas vezes, e grande parte, isso é um número muito grande, até mesmo tem estatística para isso, existem muitas esposas que não sabem quanto que os maridos ganham. E vice-versa. Há maridos que não sabem quanto que as esposas ganham. A esposa tem mais liberdade de falar com a mãe, a esposa tem mais liberdade de falar com as amigas do que com o esposo. E o marido fala mais com os amigos no futebol, na mesa do bar ou em qualquer segmento do que com a esposa. Estão um lado ao lado do outro, mas não são próximos, não se conhecem.
não tem intimidade, não tem relacionamento. E algo, amados, que é muito certo, a nossa vida emocional, ela vai se desenvolver por relacionamentos interpessoais, por aquilo que nós vamos abrir o coração para as pessoas e as pessoas abrir o coração para nós. O que aquele homem não estava entendendo é como que dentro de uma cultura religiosa, esse relacionamento próximo, aberto, poderia levá-lo ao entendimento de expressar este amor com todos. E a Bíblia diz, querido, que nós precisamos crescer e nos desenvolver integralmente. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:23, que o nosso espírito, alma e corpo deve ser santificado e conservado íntegro até a vinda do Senhor Jesus. Nós não podemos querer viver uma vida cristã apenas baseado num espiritualismo. Nós não podemos apenas buscar um condicionamento físico. Nós precisamos entender que a nossa alma, ela precisa da palavra de Deus. Que a nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas emoções precisam da palavra de Deus. A Bíblia diz no Salmo 19 que a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma. E a nossa vida, amados, é um desenvolvimento contínuo. Então, quando nós nos convertemos a Jesus, a nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas emoções, agora precisam passar por um processo de lavagem pela palavra de Deus, de restauração, para que nós possamos ser plenos nas relações. Porque todos nós aqui, em algum momento da vida, fomos feridos, fomos decepcionados, fomos agredidos nas emoções, muitos foram violados até mesmo fisicamente. Isso provoca feridas, traumas, provoca mágoas, ressentimento, quebra de relacionamentos. Filhos que não conversam com os pais, pais que rejeitam os filhos. Pessoas que vão se desenvolvendo e se tornam adultos inseguros, porque dentro da sua casa não tem essa liberdade de relacionamento. E tem assim, aos montes. Vai chegando na vida adulta e não sabe o que vai fazer dela. E agora o que eu faço? Eu caso, eu compro uma bicicleta e vai buscando uma compensação. E às vezes nós olhamos e condicionamos a sociedade, as distorções de relacionamento, mas muitas vezes nós temos o entendimento de quem Jesus é e do sacrifício dele na cruz, estamos frequentando a igreja, mas ainda assim estamos tentando compensar as nossas dificuldades emocionais, os nossos traumas em relacionamentos que não têm futuro, vendendo as nossas emoções. E vai trocando, e vai negociando, e vai manifestando uma vida que não anda para frente, que não rompe. E é nesse intervalo, é nessa brecha que entra o inimigo e vai semeando na alma uma série de mentiras. Por exemplo, tu não vale nada. Tu é um inútil, um imprestável. Tu não vai ser nada da vida. Tu não consegue, tu não é capaz. Isso é mentira do diabo. E a Bíblia diz que ele vem para matar, roubar e destruir. E ele vem semeando isso na vida das pessoas. Aí o que acontece? Vem para a igreja. Aí o pastor entra ali e não cumprimenta. Não venho mais nessa igreja, o pastor não me deu oi. Vou embora. E não estreita relacionamentos. E não consegue dizer, olha, eu fiquei chateado contigo. E pessoas desenvolvem o medo. Eu estou falando aqui de algumas características, amados, por essa quebra de relacionamento, de proximidade. E aí Jesus, então, para trazer um princípio e ministrar com aquele fariseu, ele conta uma história, uma parábola. Essa história não é literal, isso não aconteceu na realidade. Isso Jesus contou para ensinar esse homem. E ele começa dizendo que certo homem descia de Jerusalém para Jericó. De Jerusalém para Jericó havia uma rota muito importante naquela época, onde muitos comerciantes iam e vinham.
Jesus, para contar uma história, para compartilhar um princípio, para trazer uma verdade, ele traz uma realidade para aquele homem. Olha, durante o percurso natural da vida, Jerusalém para Jericó fala de um caminho natural da vida das pessoas, onde as pessoas estão indo e vindo. E nós fomos assim, amados. Nós andávamos aí fora, longe de Deus, indo e vindo, buscando quem pudesse nos dar atenção, quem pudesse nos dar amor, quem pudesse nos aceitar. É por isso que muitos entram pelo caminho das drogas. Porque o traficante acolhe. Porque o traficante abraça. E assim era a nossa vida, nós estávamos indo e vindo. E durante esse caminho, Jesus está falando que veio um salteador, um ladrão, e atacou aquele homem. E nós sabemos muito bem quem é o ladrão. A Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Então Jesus está falando algo que é muito mais amplo do que apenas uma estrutura que nós chamamos de igreja. Jesus está falando que enquanto a humanidade estava seguindo o seu caminho, estava seguindo a sua vida, veio o ladrão e tomou essa humanidade e espancou, e humilhou, e feriu, e assaltou. Porque é isso que o diabo faz com a vida das pessoas. Ele vem e começa a roubar, vai machucando, vai ferindo. E a Bíblia diz que aquele homem ficou semi-morto, com muitos ferimentos. Feridas na alma, dificuldade de relacionamento familiar, se manifestam. Há uma estatística que diz que muitos dos tipos de câncer são causados por problemas emocionais. A depressão hoje atinge números alarmantes, aonde é a alma humana que vai definhando dentro das pessoas, que não conseguem romper com as barreiras, que não conseguem romper com os traumas, que não conseguem romper com os ferimentos. E a Bíblia diz que aquele homem ficou semi-morto, praticamente sem vida. Quem passasse perto diria: está morto. Você já viu isso? É assim que nós caminhamos nas ruas de Porto Alegre. As pessoas, elas vão andando, achando que estão vivas, mas na verdade estão semi-mortas. Apenas respiram, apenas vão empurrando as suas vidas para frente, mas espiritualmente estão mortas, emocionalmente estão prejudicadas. A Bíblia diz, queridos, que Jesus estava ensinando, estava trazendo aquele homem a uma realidade. Olha, existem pessoas que parecem que estão mortas e estão à beira do caminho, estão paralisadas nas suas vidas. Sabe o que as feridas emocionais fazem, querido? Os traumas fazem? Paralisam a vida das pessoas. Ficam cristalizadas. Não andam para frente. E aí Jesus começa então a trazer para ele um ensinamento. Olha, diante de todo esse cenário da vida, desse homem que está à beira do caminho, semi-morto, passou um sacerdote por aquele caminho. E o sacerdote, naquele momento, era um homem que representava e guardava a lei, os princípios, a religião, a religiosidade. E a Bíblia diz, amados, que aquele homem, o sacerdote, que tinha uma incumbência de ser um canal de Deus na sociedade, passou de largo. Amados, a sociedade está moribunda e a religião não vai conseguir chegar perto, porque a religião não toca naquilo que parece que está morto. A religiosidade, ela prende a vida das pessoas de tal forma que elas não conseguem se aproximar daquilo que elas não reconhecem. O sacerdote não se aproximou daquele homem, segundo a história, porque ele estava indo para o seu ministério. E se um sacerdote tocasse num homem que aparentemente estava morto, ele não poderia entrar e oferecer o sacrifício,
E ao não entrar e oferecer o sacrifício, ele não ia ter o seu sustento. Então, para preservar aquilo que era seu, para preservar o seu sustento, para preservar a sua vida, ele preferiu passar de largo. O sacerdote representa a religião vazia das regras, que não aproxima das pessoas, porque não consegue tirar dessas pessoas que estão semi-mortas nenhum benefício, nenhum sustento. Você entende isso, querido? Então não é cumprir 8 passos para ficar rico, 12 passos para que você seja próspero, religiosamente, que vai resolver. Não é uma estrada de pode ou não pode que vai mudar. A Bíblia diz também que um levita, alguém que tinha uma responsabilidade com o templo, com os utensílios do templo da mesma forma, ele passa de largo. E o levita, à medida que o sacerdote representa a religião, o levita, ele representa o legalismo. Porque era o levita que também tinha uma responsabilidade do ensino e da fiscalização de que tudo dentro do templo e do ritual estava no seu devido lugar. E o legalismo também não toca naquilo que não reconhece, não toca naquilo que aparentemente está morto, porque o legalismo, ele trabalha com base na comparação. Não está de acordo com o que diz o nosso modelo, não concordamos. Não, essa pessoa não corresponde ao nosso estereótipo, ela não corresponde às nossas expectativas, não concordamos. Isso é o legalismo que faz. Aonde nós trabalhamos com base nas práticas, na fiscalização, mas não trabalhamos no relacionamento, porque nem a religião, nem o legalismo trabalha com base em relacionamento. É por isso que a religião, ela é vazia em si mesma. É por isso que o legalismo, ele é vazio em si mesmo. Porque não há relacionamento, e se não há relacionamento, não há vida. Se não há relacionamento, não há cura. Amém, querido? Por que nascem os filhos? Porque existe um acordo religioso de aliança, de casamento? Não. Os filhos nascem porque tanto o marido como a esposa cumprem uma regra de permanecerem juntos a vida toda. Muito menos. Os filhos nascem porque existe entre ambos relacionamento. O que Jesus está dizendo aqui nessa história para aquele fariseu é que a única coisa que traz vida, a única prática que levanta o morto, a única forma de levantar o caído é o relacionamento, não são as leis, não é a religião, porque isso é vazio. E aí Jesus toca numa ferida daquele homem. Ele diz assim: olha, naquele caminho também passou um samaritano. E falar para um fariseu de um samaritano era a mesma coisa que falar para um petista sobre o impeachment. Para que você entenda a comparação. É briga na certa. O samaritano era considerado maldito pelos judeus. Amaldiçoados. Eles não se davam. Se um judeu tivesse que atravessar a nação para o norte, e o caminho mais perto fosse passar pela terra de Samaria, ele preferencialmente iria escolher o caminho mais longe, para não passar por ali. E Jesus pega esse exemplo de um samaritano, e ele diz: o samaritano, aquele que a religião não reconhece, aquele que o legalismo não aproxima, esse homem, que segundo as características daquele tempo não era bem quisto, esse homem viu aquele semi-morto e foi ele justamente que se aproximou. Mas Jesus está falando aqui de redenção completa, espírito, alma e corpo. A figura do fariseu, a figura do levita, do sacerdote,
daquele homem falam da vida. O próprio Deus, durante toda a história de Israel, enviou os seus profetas, os seus servos, falando a respeito da salvação, falando a respeito da redenção, falando a respeito da restauração integral. E eles imaginavam que o Messias iria vir como um homem que lutaria contra Roma, um homem que estaria em cima de um cavalo branco, triunfante, guerreiro, que seria um rabino, que seria possivelmente, talvez, um sumo sacerdote, que preencheria os requisitos da religião, que preencheria os requisitos do legalismo. Agora a Bíblia diz que Jesus veio e ele não preenchia nem os requisitos da religião, nem do legalismo. A Bíblia diz lá em 1 Pedro que o Cristo, o Senhor, é a pedra que os construtores, eles rejeitaram. O que Jesus está dizendo aqui é que ele, rejeitado pela nação de Israel, rejeitado pelo povo de Deus como Messias, ele veio trazer vida àqueles que estão aparentemente mortos. A figura do samaritano, do bom samaritano, é o próprio Cristo, que se aproxima daqueles aonde os fariseus não se aproximavam, os saduceus não chegavam, os sacerdotes rejeitavam, aqueles que estavam na prostituição, aqueles que estavam longe de Deus, aqueles que estavam distantes, era com eles, era lá que o Senhor estava. Jesus está dizendo que esse samaritano que se aproxima daquele que está morto, ele toca naquele homem. Jesus não tem problema de tocar nas nossas feridas. Ele não tem problema, querido, de tocar naquelas áreas do nosso coração que aparentemente estão mortas. Ele não tem problema com o cheiro. Ele não tem problema com a nossa condição, com o nosso estado. Por quê? Porque Jesus é aquele que vem para, através do relacionamento, nos dar vida. E ele não vem sozinho. A Bíblia diz que aquele samaritano vem com vinho e vem com óleo. O vinho fala do sangue de Jesus. O sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. O sangue que nos cobre, que nos lava, o sangue que passa uma borracha no nosso passado, o sangue que anula tudo aquilo que nós fizemos longe do Senhor, o sangue que restaura a nossa consciência. Um dia nós estaremos diante do trono do Cordeiro. E lá, amados, tem um equipamento de vídeo muito melhor que o nosso. Muito bom. Não precisa nem de controle remoto. E vai passar um filme da nossa vida. Pensa você lá diante de Jesus, e Jesus dizendo assim, vamos ver a sua vida. Vai passar um filmezinho lá. Calma, irmão, calma. Não chora ainda. Calma aí, calma aí. E lá pelas tantas, sabe aquela cena assim que tu sabe que, não, pula Jesus. Sabe? Tá vendo o filme, a cena assim, Jesus, não tem como avançar aí, pula essa parte. Não, isso não. Vai aparecer uma marca vermelha de sangue. A Bíblia diz, dos teus pecados, eu não me lembrarei mais. É o sangue que nos purifica de todo o pecado. A Bíblia diz em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O sangue de Jesus ainda vale hoje. Esse sangue que vem e nos limpa. No nosso interior, no nosso espírito, agora nós nascemos de novo. Agora ele não vem sozinho, amado, porque não adianta só nascer de novo. A nossa alma, ela foi ferida. Até uma professora pode ter te ferido. Aquele dia que ela te chamou para apresentar um trabalho e ela te envergonhou porque a tua letra era feia. Acha que não acontece? Acontece. Eu na primeira série sofri tremendamente com uma professora na cidade de Suzano, em São Paulo. Pensa numa professora que me machucou,
foi aquela professora. Pensa. E eu era meio desajeitado, ainda sou um pouco. E eu não conseguia desenhar, eu sou péssimo em desenho. E não tinha jeito. Um parente, um amigo, querido, que você nunca desconfiou dele, e vai lá e abusa de ti. Tem uma estatística que a maior parte dos abusos sexuais sofridos por crianças são de pessoas próximas à família. Pessoas ditas de confiança. Isso desencadeia uma série de processos que não vem ao caso de ficar falando aqui, mas para que você tenha uma ideia. Muitas situações de distorções que nós vemos na sociedade vêm dessa prática de abuso. Aí as pessoas se tornam inseguras, depressivas e entram para o caminho das drogas para fugir da sua realidade. Ou então vão para o caminho da prostituição, para de alguma forma aplacar a sua autopiedade, a sua culpa. São feridas na alma. O ressentimento, sabe o que é ressentimento? Ressentimento é aquele sentimento que você tem muitas vezes pelo mesmo motivo. Aí tem o teu pai que te feriu, que te bateu um dia de uma forma mais forte. E tu fica crescendo com aquele sentimento de dor, de tristeza, todos os dias. Cada vez que tu vê o teu pai, tu não consegue olhar para ele, e tu lembra daquela dor, e fica ali, e isso cria uma ferida na alma, até o ponto de um dia, eu vou embora de casa porque eu não gosto desse cara. Acontece. A falta de elogio. Você que é pai, você elogia seu filho? Ou você faz como muitos aí fazem, ô desastrado, ô pangaré, parece uma mula, não faz nada direito. A Bíblia diz que o poder da morte e o poder da vida está aqui, ó, na língua. Mas eu não quero trazer peso sobre você, querido. Porque talvez você reproduz nos seus filhos exatamente o mesmo modelo que você teve nos seus pais, porque a vida é assim, nós reproduzimos modelos. Isso causa feridas. E a Bíblia diz que esse homem, o samaritano, o Cristo, além do sangue que nos perdoa, que nos traz de volta ao convívio, ele também tem óleo. O óleo era usado naquela época como remédio. Era o óleo que era colocado sobre as feridas, para que as cascas fossem tiradas, para que pudesse ter acesso ao ferimento. Existe um óleo, querido, para ir lá naquela ferida e remover ela por completo. Existe uma ação sobrenatural do Espírito Santo, capaz de ir lá naquele dia, naquele momento, naquela surra, e tirar aquela dor que vem te trazendo sofrimento. Existe isso. Eu conheço a história de uma moça, só um exemplo. E essa moça, ela tem uma irmã mais nova. E ela é a do meio e tem o irmão mais velho. E um dia, a irmã mais nova quebrou a boneca. E aí, a mãe chegou para essa irmã que era do meio, mais velha, e disse assim: fulana, dá tua boneca para tua irmã, porque ela é mais nova, e tu já é grandinha. Aquela menina, ela contou essa história para mim, ela foi para debaixo da cama chorar. E aquele simples ato de ter que se desfazer de algo que era seu, provocou nela, até muito tempo depois, na sua existência, um sentimento de não ter propriedade de nada. Então, se ela tinha uma bolsa bonita e alguém elogiasse a bolsa, ai, que bolsa bonita, fulana, ah, pega para ti. Ela foi crescendo nas suas relações e ela não foi tendo limites. E aí ela foi abusada, ela foi surrada, ela foi maltratada, porque ela nunca aprendeu a dizer não. Porque um dia, um simples ato da sua mãe, inconsciente, sem conhecimento, na época, causou uma ferida. É um exemplo, amado. Mas aqui Jesus está dizendo que existe óleo.
Ele é aquele que nos cura. A Bíblia diz em Isaías 53 que ele vem para nos curar. Ele tomou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, levou sobre si, e nós somos curados. E nós precisamos nos submeter a essa ação do Espírito, para que possamos ser pessoas capazes de entender o propósito de Deus na vida da igreja. Porque Jesus continua ensinando aquele homem, ele não para com essa história à beira do caminho. Jesus não alcança as pessoas e deixa as pessoas vivendo as suas vidas de qualquer maneira. Jesus alcança as pessoas, ele salva, ele derrama o seu óleo, e em seguida, sabe o que ele faz? Ele pega essas pessoas que antes estavam como mortas e leva para uma hospedaria. A hospedaria é uma figura da igreja, não uma igreja como estrutura, não uma igreja que apenas recebe doentes, não uma igreja que apenas recebe pessoas que foram maltratadas, mas uma igreja que ativamente caminha na sociedade, promovendo cura e restauração. E a Bíblia diz que nessa hospedaria, nesse lugar tem um homem, chamado de hospedeiro. E esse homem, ele cuida da hospedaria. Você pode dizer amém? A Bíblia diz que o Espírito Santo, quando ele foi enviado, ele veio morar na igreja. Esse homem que tem o controle da hospedaria, que conhece todos os quartos da hospedaria, que conhece as pessoas que estão ali, é o Espírito Santo, e é ele que zela por manter vivo as pessoas que chegam. Amados, nós precisamos entender que a nossa ação como igreja não é apenas receber as pessoas, mas trabalhar de forma que essas pessoas permaneçam vivas. O que Jesus disse para aquele homem foi: cuida desse homem. Ou seja, em outras palavras, mantenha esse homem vivo. Faz de tudo, trabalha com todas as tuas forças, com todos os teus recursos, para que esse homem, ele permaneça vivo. Nós somos chamados, amados, para manter as pessoas vivas no nosso meio. E o que mantém a vida no nosso meio é a relação, é o relacionamento, é o andar junto, é o estar junto, é abrir o coração, é dizer: irmão, ora por mim que eu não estou bem hoje. Não é botar aquela capa de crente de domingo, aquela roupa bonita, todo quebrado, todo ferido, chegar na igreja e dizer assim: não, estou tudo bem, aleluia, tudo ótimo. Não, porque a verdade é que nós precisamos uns dos outros. E Jesus, amados, ele fala aqui de 2 denários. No dia seguinte, tirou 2 denários. Esses denários, eles falam a respeito de algo que tem valor, algo que vale, algo que é precioso. São recursos capazes de manter as pessoas com vida. E o que é que pode manter as pessoas com vida na igreja? O que é que pode manter as pessoas com vida na comunhão? O que é que pode manter as pessoas com vida? A Bíblia diz, e o Senhor está dizendo: olha, as minhas palavras são espírito e são vida. Jesus está falando a respeito de 2 denários, a respeito de 2 grandes mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O nosso próximo é aquele, amado, que está mal, aquele que está como morto. O nosso próximo não são apenas as pessoas das nossas relações, família, amigos, trabalho. Não, o próximo é aquela pessoa que você encontra na padaria, que ela está com depressão, e ela diz: eu não aguento mais tomar remédio, e você tem uma palavra de Deus, porque o Espírito Santo habita na tua vida, e tu diz para ele: eu tenho uma solução para ti, o Cristo vivo, o verbo que se fez carne, ele é a tua saúde. São valores que nós temos que viver, que nós temos que expressar, para que a cura venha, não apenas para nós, mas venha para a cidade. O que Deus quer é curar a cidade, e Ele vai curar a cidade através da sua igreja. E a igreja também tem que ser curada para curar a cidade. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.